Além disso não acontecer em outros países, isso transformou a mídia brasileira em dependente do governo, de verba governamental. E como isso vinha se repetindo há décadas, o que se criou foi um hábito de acomodação. Então, eles se acomodaram e passaram a não investir tanto na qualificação dos produtos para que pudesse vender publicidade de maneira mais lucrativa. Eles ficaram décadas sem ninguém fazer isso, entendeu? Pararam no tempo. Veja, ficaram 3 décadas lá com aquele... Como é o nome daquele cara? Com aquelas aberturas cafonas lá do cara que era legal nos anos 70, entendeu? Aí o cara continuou fazendo a mesma coisa, cafona, cada vez mais cafona. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Tenho certeza que essa galera já lembrou aí o nome do cara. Hans Donner, eu lembrei. Ninguém escreveu ainda, hein? Vocês foram devagar essa vez. O nome dele é Hans Donner. Não foi ninguém que escreveu, até pelo menos eu não vi. Esse cara ficou 30 anos fazendo aquelas breguices lá. Enquanto aí, como tinha chegado a TV a cabo, a gente viu que os caras estavam completamente ultrapassados. Mas por quê? Recebiam bilhões, cara. Bilhões de dinheiro público, sejam dos governos, do governo federal, dos ministérios. Tinha a verba própria do Ministério da Comunicação, aí tinha a verba de estatal, aí verba de governo estadual, verba de Câmara Municipal, do Congresso, do Judiciário, de campanha, de mais um monte de coisa, e um monte de ONG que conseguia apoio, um pedaço ali, uma coisa incontável, né? O dinheiro que entrava. E essa acomodação criou um mundo da fantasia. Sabe, salários de 150, 200 mil reais para um cara ler teleprompter. Né? Ah, porque ele lê bem o teleprompter. Pô, põe um macaco ali, 2 anos treinando, ele vai fazer isso aí também, cara. Né? E esses caras começaram a se tornar criou esse glamour das celebridades. Foi uma coisa bizarra isso. Pensa bem, um país de estúpidos que venerar esse tipo de coisa. Porque, além disso, principalmente no início, por meio do entretenimento, eles começaram a rebaixar a cultura popular, porque isso tornava mais barata a produção de programas. Então, olha, quanto mais grotesco for o programa, menos ele custa. Então, quanto mais a gente acostumar esse povo com o grotesco, menos a gente vai gastar. E a audiência vai continuar a mesma. Então, veja a proliferação de programa de auditório. Novela. Novelas, assim, construídas inteiras em cima de uma agenda. Não era uma história de ficção, é algo feito para manipular pessoas, para persuadir modificações comportamentais. Né? Tem um grande exemplo, a Malhação, que criou acho que 2 ou 3 gerações de jovens retardados. Tem um texto meu sobre isso lá na revista Estudos Nacionais. E o pior é que eles conseguiram colocar na cabeça desses idiotas que, agindo daquela forma que a Malhação mandou, eles são rebeldes, antissistema, subversivos, quando, na verdade, estão fazendo aquilo que o Roberto Marinho mandou. E tudo chega a ser patético, né? Porque a inversão de valores nas novelas chegou de tal modo a virar um processo industrial que eles perderam o senso da realidade mesmo. Então o negócio virou tão pretensamente didático. Olha, eu vou te ensinar a se comportar aqui. Então era cheio daquelas frases que não fazem nenhum sentido na narrativa, mas que servem exclusivamente para doutrinar as pessoas a manter um determinado comportamento ou transformá-lo. Então, estupidificaram a população com entretenimento. Só que esse entretenimento é produzido pelas mesmas empresas que produzem o jornalismo.
Então, como você pode confiar no jornalismo? Se o cara põe todo o canhão dele para te tornar uma pessoa estúpida, vulgar, ele usa toda a sua força de promoção, né, toda a sua capilaridade, o alcance da sua audiência, todo o poder daquele canhão para divulgar o quê? Para divulgar funk carioca. Entendeu? Para divulgar a música de dançarina, para a música do Tchan. Foi isso que eles construíram. Agora, você quer me convencer que essa mesma empresa, os mesmos donos, de repente ela faz um intervalo ali e fala, não, agora nós vamos falar coisa séria que é para o seu bem, porque nós estamos preocupados com você. Olha, nós fizemos tudo contrário àquilo que possa ser bom para você no entretenimento aqui. Mas agora acabou, agora é o jornalismo, nós estamos falando sério, você tem que acreditar nas nossas análises. Entendeu? Então, pensa bem. Para pensar. E aí eu acrescento mais um negócio aí. Pega a grade de uma rede de televisão, por exemplo, 24 horas. Quantos dessas horas é jornalismo? Vai ter lá um jornal de manhã, uma hora do almoço, somando tudo aí. Deu 5 horas, 6 horas? Acho que não dá, né? Vamos supor que dê 6 horas. Vamos supor que dê 8, um terço. Os outros 2 terços o que são? Entretenimento. Então, você concorda? A empresa é prioritariamente uma empresa de entretenimento. E se no entretenimento ela quer jogar fezes dentro da sua comida, na sua casa, colocar aquela música do demônio para atormentar a sua vida, colocar tudo ao contrário das suas crenças, da sua cultura, 2 terços ela usa para isso. E 1 terço ela vai ser completamente honesta com você, bondosa, né? Só se for o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Coisas... Pensa um pouco, meu. Se tiver mais de 2 neurônios, já percebe que o truque está aí. E aí eu fico perguntando para mim assim, então quer dizer que o jornalismo é entretenimento. Se uma empresa que gasta seu maior dinheiro e recebe o maior dinheiro do entretenimento, o jornalismo é para quê? É outra peça de entretenimento. Entendeu? Só que ele é uma peça de entretenimento camuflada de transmissão de verdade. Por quê? Porque o entretenimento preparou a mente, né, fragmentando com excesso de informação desnecessária, vulgarizando, ou seja, baixando a capacidade cognitiva das pessoas, incapacitando para analogias mais profundas, para raciocínios mais complexos, né? E a tal ponto que conseguiram formar um povo que não é capaz de ler cinco linhas sem ter problemas de interpretação de texto. E isso não é o povão. Esse dado foi um dado que se deu que mais de 50% dos formandos das universidades brasileiras saíam com dificuldade de interpretação de texto a partir da 6ª linha. Pode pesquisar isso aí na internet. Então, isso é culpa só do entretenimento? Não. Mas, quando você vê que o entretenimento já entrou dentro das universidades, veja, tem tese sobre funk carioca. Pesquisaram lá, eu vi 12 ou 13, alguém achou. 12 ou 13 teses, dissertações, trabalho TCC, defendendo esse tipo pensando nessa cultura, né? Não teve aquela popozuda lá, não foi tema de uma tese? Então, ou seja, o entretenimento contaminou a sociedade brasileira de uma maneira que as pessoas estão meio que entorpecidas, assim, né? E aí, nesse meio, entra o jornalismo. Né? Qual é o papel dele aí? Eu acho que ele tem um papel
de inserir a narrativa que vá gerar reações favoráveis a uma agenda, de acordo com os gatilhos que foram implantados naquele imaginário por meio do entretenimento. Porque o entretenimento sempre é mais eficiente na hora de preencher o imaginário. Né? O conteúdo do imaginário é muito mais suscetível a elementos das narrativas ficcionais, por exemplo, né, contidas aí no entretenimento, seja um jogo, ele é uma narrativa ficcional, porque aquilo tudo, apesar dele estar acontecendo de fato, aquilo tudo é tratado já de uma maneira simbólica que já representa uma narrativa ficcional. Nós vamos falar, estou separando aqui, nós vamos fazer uma aula sobre distopias, e aí eu vou falar bastante sobre essa coisa da influência ficcional aí no imaginário, tá? Então, quando a gente vê que esse contexto, a imprensa perdeu relevância, perdeu dinheiro, e tudo indica que isso ou melhor, nada indica que vá haver uma recuperação nesse sentido, porque a tendência é exatamente deixar para trás essas grades fixas, né, que é o caso, por exemplo, da televisão, e a existência de papel, né, do contato do papel para algo tão descartável, como é o caso dos jornais e revistas, porque eles gostam de falar que, não, é a crise do objeto em papel. Não, não, não. Os livros em papel estão vendendo mais. Por quê? Porque as pessoas não querem gastar dinheiro com papel, já primeiro que vocês perderam a relevância, não esquece. E segundo, não gasta dinheiro com algo descartável, que amanhã já não serve para nada aquele jornal. É difícil um que sirva para alguma coisa no próprio dia, porque se bobear, eles mentem até na data. Eu costumo confirmar até a data. Né? Então, o que virou esse corporativismo aí da mídia se viu obrigado a reagir, e essa reação, como tem sido muito violenta, muito, até de certa forma desesperada, ela vai tornar visível uma série de procedimentos que antes só eram observados por quem estava mais atento. Então, ou seja, o próprio desespero dessa necessidade que eles sentiram de reagir a essas derrotas que estavam acontecendo e que provavelmente iam levá-los ao fim dessa existência desse tipo de empresa, a reação foi tão desesperada, acho que a palavra é certa, até desastrosa, que ficou evidente para qualquer um que tenha mais do que 2 neurônios.